o que são essências premium, tá? E como que eu utilizo as essências nas velas? Vou ensinar isso aqui para vocês hoje. Então, peguei um exemplo aqui das essências que a gente tem aqui que eu uso, tá? Essas essências aqui, elas são premium, tá? São concentradas. Então, se você observar, a indicação aqui de uso, conforme o fabricante, é de 10 a 15%. Na maioria dos casos, de 10 a 12% dá super certo, que é o que eu recomendo. Nunca precisei usar mais do que 12 para conseguir chegar ali no aroma. Até porque quanto mais essência você coloca, mais você pode afetar o resultado dessa vela na questão de talvez precisar ajustar o pavio, porque você está colocando um item a mais ali naquela cera, né, trazendo mais oleosidade para aquela cera, então provavelmente você vai precisar de um pavio ali que tem uma potência um pouquinho mais forte, tá? Então aqui de 10 a 12%, segundo o fabricante a gente pode ir até 15%, tá? Essas essências então no caso aqui são da Vomes e essa é a indicação delas. Agora, quando a gente fala de uma essência que não é premium, tá? Ou seja, ela não é concentrada, você vai ver que muitas vezes você vai precisar do dobro da quantidade para chegar no mesmo resultado. Então, às vezes parece que elas são mais baratas, mas quando você vai ver, você está usando o dobro de conteúdo. Sem contar, tá? Que eu acho que aqui esse é o principal ponto para mim, é a questão de que altera muito mais o desempenho do pavio na queima da vela. Você vai precisar de um pavio mesmo mais forte, porque a quantidade de essência que você está colocando, né, trazendo de oleosidade para aquela vela, é bem maior, tá? Então, eu sempre prefiro comprar essência premium, essências que são concentradas. E o que você tem que observar na hora de comprar? Eu priorizo sempre, gente, comprar essência em gramas, tá? E por quê? Porque quando você compra em ml, você não sabe exatamente quanto você vai precisar para fazer, porque as nossas velas são feitas sempre pesando a cera. Então, se eu tiver que fazer 10 velas de 100 gramas, eu sei que um frasco de 100 gramas daria para fazer esses 10 frascos de vela. Agora, quando ela vem em ml, eu não tenho noção de exatamente a quantidade que eu preciso para fazer essas 10 velas. Sem contar que eu sei que isso dificulta para vocês também fazerem os cálculos da precificação. Porque você está usando um produto em grama, mas você recebeu, pagou por esse produto com ele pesando em ml. Então, como é que faz essa conta, né? Você tem que converter ali, saber quanto que pesa aquela essência para você conseguir precificar de uma forma sim, mais correta, tá? Então, eu sempre, quando eu vou buscar um fornecedor, eu já quero, então, essências que sejam em gramas, facilita a minha vida. E também eu busco por essência concentrada, porque eu sei que com uma quantidade menor, eu consigo chegar num bom resultado ali, desempenho para minha vela ser aromática, tá? Esse é um dos pontos que a gente vai avaliar quando a gente vai trazer essência, mas existem muitos outros, tá? A questão de vocês comprarem ali essências que sejam concentradas ajuda, mas mesmo sendo do mesmo fabricante, a gente tem uma variação. É exatamente isso aqui que eu estou fazendo. Por quê? Algumas essências, elas têm composições diferentes, matérias-primas diferentes. E a gente percebe aqui, né, com base nos testes que a gente sempre está fazendo, que essências que têm ali, então, uma composição mais elaborada, elas exalam melhor. E isso geralmente eleva o custo dessas essências, tá? Mas vocês podem pesquisar, fazer os testes de vocês. É importante que vocês saibam também, nesse processo aqui da utilização da essência, fazer a cura da vela, né? Porque faz toda a diferença. Inclusive, eu deixo aqui para vocês uma recomendação. Faça uma vela e acenda ela depois de 24 horas. Faça essa mesma vela, né? Replique então essa receita e acenda esta vela feita com a mesma cera, mesmo aroma, tudo igualzinho, depois de 5 dias. E aí diz para mim se não tem diferença. Tem total diferença, gente. Eu já fiz esse teste várias vezes. A gente replica isso para os alunos também que percebem muita diferença, né? Tem momentos, às vezes, que a gente até precisa fazer algum teste porque pegou uma encomenda de um frasco diferente de última hora e não tem tanto tempo para testar. Nesse caso, eu recomendo que você sempre use uma essência que você já conhece, porque trazer uma essência nova, sem saber, né, como é que você vai ajustar pavio e cera naquele frasco, não é recomendado, tá? Então é importante sempre testar. Então, quando a gente falar de essências aqui, eu sempre vou preferir as que são, então, frasco âmbar, tá? Porque preserva melhor o produto.
Vou sempre preferir também essências que venham em gramas, porque facilita, eu já sei a quantidade que eu vou precisar, quantos frascos eu preciso comprar, tá? E no caso, então, aí as essências concentradas, porque com uma quantidade menor, eu sei que eu vou conseguir ali produzir mais velas e isso vai afetar menos aqui a queima das minhas velas. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se te ajudou, então, aí, deixa o seu like, seus comentários. E toda terça-feira a gente está fazendo live aqui às 10 horas da manhã, transmitida também aqui no YouTube.